Estamos iniciando nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV. E é um programa que tem, graças a Deus, assim, tido assim, uma boa repercussão aí. Nós temos ouvido assim, tantos comentários. E a Marlise, que é jornalista, que tem sempre trazido aqui para nós alguma coisa interessante, né, Marlise? Vamos ver o que nós temos hoje aí. Que nós temos para hoje, né, professor? É. Olá, professor, primeiro. Olá, você que está nos assistindo. Professor, tem umas épocas do ano que a gente vê algumas festas que são feitas, bingos, quermesses, em prol de algumas instituições para arrecadação de fundos, né, de alguns valores para construção, enfim, para diversas finalidades. E aí, geralmente, as pessoas falam que é uma festa beneficente. Ou seria beneficente? Como é que a gente pode corrigir esse imbróglio aí? De verdade a gente percebe mesmo isso, né, Marisa? Eles trocam. A gente até acredita, né, que o beneficente é que traz benefício para alguém, né? Essa é a ideia que se tem, né? E é claro que é para isso mesmo que é feito, né? Quando faz uma festa com essa finalidade social, é para levar benefício a alguém com o resultado daquela festa. Tá? Talvez seja até isso mesmo que leva as pessoas a pronunciar como beneficente. É bom lembrar que essa palavra não existe, né, no dicionário, beneficente não existe. Essa festa que se faz é a festa beneficente. Sem o I. Sem o I, né? Embora benefício tenha o I, não é isso? Que é uma festa que o resultado dela vai ser para benefício de alguém, mas não existe essa palavra beneficente que a gente escuta sempre. A palavra certa, correta, é beneficente. Até dói um pouquinho assim no ouvido da gente, na hora que a gente vê uma pessoa esclarecida falando, nós estamos vendendo aqui uma rifa beneficente. Ai, meu Deus. Dói mesmo, né? É porque há alguns erros, né, na língua portuguesa que eles são, assim como um gratuito, por exemplo, né? Como isso dói. E é muito mais difícil ter de pronunciar do que gratuito, né? Então, mas muitas pessoas erradamente, né, pronunciam gratuito. Isso fere o ouvido de quem sabe que está errado, né? Porque não tem o acento, né? Se tivesse um acento, como tem o acento do I em caída, por exemplo, saída, aí ia ser gratuito mesmo, né? Mas não há esse acento. Nesse caso, gratuito, beneficente. Eu só lembrando exatamente dessas palavras que são muito comuns assim, a gente ouvir e que de verdade assim, causam um certo espanto, né? E um ruído, né? Meio desagradável mesmo, sabe? É verdade. Então, portanto, vamos fazer uma festa beneficente. Beneficente e eficiente, Não né? é isso? Muito obrigada, professor. E você que está nos assistindo, envie a sua dúvida, a sua palavra, alguma palavra que gera aquele desconforto, que gera dúvida, envia para esse endereço que está assistindo aqui na tela vai ser um prazer para a gente comentar aqui. Professor, nós temos também uma placa. As nossas placas que fazem tanto sucesso por aí, né, que as pessoas ficam comentando, hoje é sobre um pouquinho de comida, como é de um restaurante, que tem algum desvio. Então vamos ver, né? Vamos lá? Nós estamos vendo aí nessa placa, inicialmente assim, ela começa assim, vende-se. A gente não sabe se esse vende-se, que ele está até escrito assim um pouco diferente do restante da placa. Se ele está oferecendo assim que vende esse serviço que está sendo prestado, ou se está vendendo o prédio, né? Porque nós temos aí um prédio ao lado. Se for o prédio, então precisa tirar esse vende-se do lugar que ele está e colocar no prédio, né? Porque ele está fora assim do desenho aí do prédio. E se você está falando vende-se e servimos o café, aí complicou muito a sua placa. Então, portanto, retire esse vende-se daí, coloca, se for no prédio, coloca lá.
E você colocou assim, servimos café da manhã. Ótimo. Até aí, nós só temos um problema, né? O seu café não é café, é café, né? Que você colocou um acento circunflexo, né? Você fechou o som da palavra café, e café tem um som aberto, né? Café. Ali, eu lendo, sou obrigado a pronunciar café. Isso não existe. Então, retira esse acento e coloque o acento agudo. Café da manhã. Aí, né, tá direitinho, você tem o amanhã, né, tá escrito corretamente. Aí há uma incoerência, que do café da manhã você pulou para a janta, quer dizer, e o almoço, né? Então você teria que trocar aí, a gente café da manhã, vírgula, né? Você poderia colocar uma vírgula, que nós servimos também almoço. E o seu almoço, você trocou o L por U de uva, né? Então veja, vamos tirar esse U daí e colocar L. Portanto, fica servimos café da manhã, coloca uma vírgula, almoço, e em vez de janta, fica melhor para sua placa, e jantar, certo? Fica, aí é uma palavra mais popular, mas se você colocar assim, portanto, servimos café da manhã, vírgula, almoço e jantar. Aí sua placa fica coerente, porque você fez uma troca aí, né, colocando o jantar antes do almoço. Portanto, corrigindo assim, né, está certa a sua placa, e te desejamos aí bom trabalho e sucesso. Professor, uma dúvida que surgiu aqui, essa gradação, essa organização das informações dentro da língua portuguesa, elas são muito importantes, né? Elas são porque a comunicação fica incoerente, né? Você não tem uma sequência lógica. É necessário que em todo o processo de comunicação você tenha uma sequência lógica. É por isso que quando você vai falar alguma coisa, você tem que planejar, mesmo que não seja por escrito, mas planejar imediatamente assim, quer dizer, eu tenho que falar primeiro disso, né? Quer dizer, para dar uma sequência lógica na comunicação. E a sequência lógica, ela ajuda muitas pessoas na compreensão. Por isso que às vezes a comunicação de algumas pessoas não sai assim adequadamente, porque às vezes a pessoa está falando de café, mas ali ela pula lá para a roupa, né? O que o café tem com a roupa? Eu não sei, que o café tem entornado na roupa, não é isso? Então, às vezes as pessoas elas não seguem essa sequência lógica, né? Quando você vai fazer um discurso, por exemplo, você tem uma sequência lógica. Você vai conversar com alguém, você planeja a sua comunicação. E ali realmente faltou essa sequência lógica. Muito bom, professor. E vou reforçar o convite aqui, pedindo para que você envie placas, envie palavras para esse endereço, para a gente poder comentar aqui no programa. Sua participação é muito importante. Muito obrigado, né? Eu que agradeço, professor. Beleza. Então, nós estamos encerrando esse primeiro bloco e daqui a pouquinho estaremos iniciando o segundo, com a participação de sempre da professora Cláudia. Eu aguardo vocês daqui a pouco. Estamos iniciando aqui o nosso segundo bloco e com a nossa costumeira participação aqui da professora Cláudia, né, que tem dado assim, várias explicações a respeito do uso, né, e do bom uso da linguagem. E nos últimos programas, né, tivemos a oportunidade de discutir aqui sobre a prova do Enem, né, que nós a consideramos assim, muito bem formulada. E hoje a professora Cláudia parece que tem alguma coisa para dizer para a gente a respeito da redação, né? E a redação do Enem ela é muito importante porque ela vale 1000 pontos. Então você veja,
é algo assim interessante. Então é bom que o aluno ele tenha um bom conhecimento e que saiba escrever, né? Saiba argumentar. Sim. Então, professora, o que que tem para, né, que você poderia assim para ajudar os alunos nesse processo de redação? O que que você considera de mais importantes? Quais são essas competências exigidas, né, na prova do Enem? Então, nós gostaríamos de ouvi-lo nesse sentido. Pois bem, professor, como o senhor disse, né, a prova do Enem, ela tem um valor muito alto, né, são 1.000 pontos, e o candidato que se preparar, né, você que está fazendo, se preparando para fazer a prova do Enem, é muito importante, né, trabalhar a redação. A tipologia textual, né, cobrada aí na redação do Enem é sempre um texto dissertativo argumentativo. Então, é importante de imediato já conhecer a diferença entre um texto dissertativo argumentativo e um texto dissertativo expositivo. Porque uma das competências do Enem, da redação do Enem, são 5 competências cobradas aí na correção dessa redação, cada uma delas no valor de 200 pontos. E uma delas cobra exatamente a capacidade de argumentar, né? É entender essa proposta. Então, entender a proposta de redação e saber construir um texto dissertativo argumentativo já é uma competência a ser analisada. Pois bem, qual é a diferença de um texto dissertativo argumentativo para um texto dissertativo expositivo? Né? A terminologia já aponta essa diferença. Um expõe, o outro argumenta. Mas de que forma? Quando nós temos um texto expositivo, ele é muito mais informativo. Ele é um texto que você muito mais informa e com pouca capacidade de argumentação. São informações que não deixam muito o que ser questionado. São informações que você expõe. Agora, o texto dissertativo argumentativo, geralmente, ele tem oposições, polêmicas, e você tem capacidade de argumentar sobre aquele fato. Então, um expõe dados, né, que às vezes são difíceis de serem argumentados, e o outro expõe argumentos, né? Então, são situações polêmicas. Por ser uma argumentação, você tem que, além de argumentar, apontar um caminho, que seria uma proposta de intervenção, que também é uma outra competência cobrada aí na redação do Enem. Nós vamos, né, falar de 2 competências, né, dessas 5 que nós elencamos, né, 2 aí já falamos, que uma é de uma proposta de intervenção, a outra é de compreender essa proposta, e nós temos uma outra que é a capacidade de usar elementos que ligam, né, o texto, que são os conectivos, que dão coerência ao texto, e a outra é o domínio da norma culta. Então, nós vamos falar um pouco mais aí do domínio dessa norma culta e atender e entender essa proposta, né, da redação. O domínio da norma culta, nós já falamos aqui em vários programas, é essa capacidade de escrever, né, atendendo uma linguagem padrão. Porque o texto dissertativo argumentativo, ele exige uma linguagem padrão, não é uma linguagem que com variedades linguísticas, é a norma padrão. Portanto, eu tenho que, né, cuidar da regência, da concordância, da ortografia, da divisão silábica, que é muito comum, né, com o uso aí do computador, das redes sociais. A gente não cuidar muito dessa divisão silábica, às vezes separar as palavras sem muito critério. O uso de maiúsculas e minúsculas, né, fazer parágrafos
e a própria, né, estética aí do texto. Então, esse domínio da norma culta passa aí bem por essas regras, por essa estética. Então, muito mais nesse sentido, né? Conhecer a língua, né, padrão, que é próprio do texto dissertativo argumentativo. E a segunda, que é conhecer a proposta de redação e entender, é você ter essa capacidade de argumentar em cima daquela temática. Então, normalmente a prova ela traz uma coletânea de textos, fragmentos, com visões diferentes. Então, é preciso que o aluno, né, o candidato, ele atenda a essa proposta não repetindo os textos, copiando ou fazendo plágios, mas que ele tenha essa capacidade de analisar esses textos, né, e dissertar argumentando sobre aquilo que está sendo apresentado. De verdade, assim, pelo, né, que a gente percebe, né, o aluno ele precisa ter assim um conhecimento, né, do todo, assim, quer dizer, não é só sabendo a gramática que ele vai saber redigir, não é só sabendo, quer dizer, é bom que seja um bom leitor também, não é Sem isso? dúvida, sem dúvida. Que isso pode ajudá-lo muito, não é? Isso, porque a terceira competência, ela cuida justamente em selecionar, organizar e relacionar fatos. Então, se o candidato ele não tiver um conhecimento, né, conhecimentos gerais, se ele não lê, ele não terá essa capacidade de relacionar fatos. A gente percebe muito isso, né? Assim, que às vezes você vê assim, uma pessoa conversando com a outra e às vezes um não tem assim, o conhecimento daquele assunto, então como argumentar, não é isso? Sim. Você não teria condição, né? Para argumentar é preciso conhecer. Então, a leitura é fundamental. Então, para você que está se preparando para a prova do Enem, ler é fundamental para adquirir essa capacidade de relacionar, de argumentar, de selecionar fatos, né, e poder construir aí uma redação, por que não de 1000 pontos, né, professor? Mas desde que já pensou lá, se Dedicação, tira 800 pontos, já está sem dúvida. Tá muito garantido, isso, né, a situação dele, não é verdade? Não, mas que bom, né? Então nós queremos, né, agradecê-la aí mais uma vez, né, por essas explicações claríssimas, né? Ficou muito claro. Acho que agora cabe ao aluno né, seguir esses exemplos, né? Principalmente ler, né? Ler mais, assim, os mais diversos assuntos. Sim. Que a pessoa às vezes pensa, não vou ler, vou ler o jornal. Tá bom, pode ler o jornal. Sim. Não é? Que os jornais trazem assim, notícias interessantes, mas ler também romances, né? Ler livros de todo história, tipo de leitura, não é? Isso. Livros de história, por exemplo, traz muita coisa interessante para a gente, né? Então nós queremos, mais uma vez, né, parabenizar por esse trabalho e que a você que está nos ouvindo, nós agradecemos também pela companhia e estamos terminando aqui o nosso programa de língua portuguesa, né, esse segundo quadro, e até o próximo, se Deus assim nos permitir.